Primeiramente, eu peço perdão aos irmãos pelo atraso, porque já chegar a tempo, mas pela chuva, o Senhor permitiu, mas dou graças a Deus que chegamos a tempo para estar alegrando junto com essa comunidade. Dou graças a Deus, primeiramente, pela obra que o Senhor fez na minha vida, na minha mocidade, tirando-me do pecado, das ilusões, e me rendendo nessa bendita graça. Dou graças a Deus pela viagem também que o Senhor preparou ali no estado de Minas, e junto com o nosso irmão companheiro Diário de Mulher, mora na cidade vizinha. Ele faz parte do acerto todo. Nos fez um convite, o Senhor confirmando, para nós estarmos aqui visitando a Irmandade, e assim, de acordo com o Senhor fez nós saber, anunciar uma necessidade que temos aonde nós exigimos, irmãos. Eu não estou acostumado a receber a graça por qualquer aluno jovem, talvez 5 anos, estou separando pelo Ministério de Ofício. Irmãos, não estou acostumado a ter culto nem levantar umas igrejas grandes com bastante irmandade, são lá prendendo salinha no meio do mato, né? Ficamos então um pouquinho sem gente, se não souber, a irmandade ajuda lá na comunhão. Então, essa gente ficou muito contente, porque sabemos que são família só, né? São um povo só. A irmandade vai entender se ela não tiver, né, aquela franqueza, mas o desejo de servir a Deus, aquilo que o Senhor colocou nessa mão é grande, irmãos, é muito grande. Estou muito feliz de estar junto com essa irmandade. Dou graças a Deus pelo Senhor, no tempo certo tem separado uma das suas filhas para ser minha esposa, e muitos assustam, irmão. Ontem mesmo, quando Deus vai dar para Deus contar quantos filhos o Senhor me deu, a gente percebeu que a doutora fez assim, tantos filhos, né? Mas é o Senhor que mostrou para mim na minha mocidade, e o Senhor achou graça e cumpriu. A minha mocidade, o Senhor mostrou para mim que eu me dá 7 filhos. O Senhor deu a graça de ver, para honra e glória do teu nome. Eu via 2 varões, assim, eu via 5 meninas. E falei, Senhor, eu tenho que ter uma esposa preparada. Resumindo, irmãos, minha esposa foi preparada, o Senhor cumpriu o sonho, o Senhor deu para nós 7 filhos. Uma escadinha, na verdade, irmãos, mas muitas das vezes ainda na meninice, o Senhor fez muitas obras quando nós orávamos por dia. O Senhor selou 7 da promessa. O Senhor, muitas obras o Senhor fez ainda na meninice dos meus filhos. Comi muito da boca dos meus filhos, na hora das lutas, das guerras. Por misericórdia de Deus, muitas vezes o Senhor dava a graça de conversar em línguas com as minhas crianças, entender, interpretar a língua que eles usavam na boca deles. Resumindo, irmão, o Senhor fez muitas obras ainda na meninice dos meus filhos. Hoje são todos casados, irmãos, cada um na maneira que o Papai do Céu permite. Irmãos, o Senhor me deu noras, genros, e o Senhor tem dado graça de presentear nós com 10 netos, irmãos. É a alegria da nossa casa, irmãos, a felicidade, irmãos. Muitos assustam, mas eu considero isso como uma benção na minha vida, irmãos. Porque o Senhor não cumpriu. Quando o Senhor deu a graça de despedir da mocidade, o Senhor falou assim: eu sou teu pastor e nada te faltará. O Senhor cumpriu esse salmo na minha vida, cuidou de mim, da minha esposa, dos meus filhos, e até no dia de hoje tem cuidado de nós. Nós moramos num lugar bastante carente, irmãos, o Senhor ali cuidou de nós de uma maneira muito especial. Hoje o Senhor tem abençoado os meus filhos. Irmãos, esse dia eu estava até em Nova Friburgo, junto com o nosso companheiro, e eu estive até no Rio com meu filho. No caminho, quando eu vim, irmãos, com meu filho dentro do carro, o Senhor falou assim: você lembra, meu servo, que quando um dos seus filhos falou, você, pai, todos para 13 anos, pai, eu sonhei que um dia eu tinha um carro e eu levava o Senhor para uma missão da obra de Deus. E pela dificuldade, nossa, eu lá falei assim: meu filho, tá bom. Irmãos, hoje eu dou graças a Deus que Deus cumpriu. O Senhor tem abençoado os meus filhos, meus genros. O Senhor tem assim cumprido a sua palavra na nossa vida, irmãos. Eu dou graças a Deus, irmãos, vou resumir, pelo nosso companheiro Diário está junto com nós. A nossa finalidade, irmãos, estar aqui junto com os irmãos, é anunciar uma necessidade que tem lá no lugarzinho que eu moro, um distritozinho, bem pequeno, irmãos, mas ali tem um povinho, é uma irmandade que tem desejo de servir a Deus. O Senhor, irmãos, quando nós para ali, faz mais ou menos 24 para 25 anos, e no início nós fomos para ali bastante luta, dificuldade, sabendo que o Senhor permitiu de passar, e por um período de tempo, irmãos, nós havíamos necessidade do terreno, mas, irmãos, como não tinha irmandade, eu não preocupava. O Senhor deu uma revelação para nós, eu não preocupava com aquela revelação que Deus deu. Um dia, eu fui visitar o saudoso Francisco, nosso operador vizinho da nossa cidade, 9 quilômetros, para concluir esse testemunho. Eu chegando ali, ele falou: Senhor Pedro, você está orando para o Senhor
Silveira Carvalho. Eu ainda brinquei com ele, falei assim, ô Francisco, não há nenhuma mandar de trem, é só eu, minha esposa, as crianças. Ele falou assim, olha, irmão Pedro, Deus mostrou para mim o terreno de Silveira Carvalho. Eu falei, ô irmão Francisco, se Deus mostrou, o irmão pode contar para nós? Ele posso. Você sabe, onde tem uma árvore de amendoeira e por trás dela tem um rio? Eu falei, sei, irmão Francisco, ali vai ser construída a casa de oração. Eu falei, mas irmão Francisco, mas ali passa o rio. Ele falou assim, mas Deus não pode mudar o rio de lugar? Se ele abrir o mar vermelho, o que ele não pode fazer? E lógico, eu falei, pode, irmão Francisco, porque Deus também me deu um sonho, que a casa de oração seria construída naquele lugar. Eu poderia contar para qualquer um, contei para minha companheira, minha esposa, irmãos, eu acordei naquilo que o Senhor mostrou para nós e para ele. Em determinado dia, irmãos, eu morava ainda de aluguel, e o estudo era na sala da minha casa. Irmãos, o Senhor preparou o nosso ancião, saudoso irmão, que está congregado com nós. Irmãos, o Senhor preparou nosso irmão Claudinei, irmão será cooperador aqui em Boituva, foi visitar sua família na cidade vizinha, e está congregado com nós. À noite, o Senhor se habilitou do nosso mandão, pediu que ele atendesse o culto, irmãos, para nós ali. Irmãos, e eu tinha conversado com a minha esposa de dia, eu morei aqui no interior de São Paulo, resumi bastante, e falei para ela assim, estou com tanta saudade de uma orquestra tocando, de estar junto com a Irmandade, são nós aqui. Senhor, irmão, resumindo, o Senhor mandou uma palavra naquela noite na boca do teu servo, irmão, me falou muito para mim, mas a minha esposa, e falava assim, ninguém vai sair deste lugar, ninguém vai voltar para trás, porque eu tenho que levantar uma bandeira neste lugar, e eu vou mudar alguma coisa neste lugar para favorecer a minha obra. Quando o Senhor falou assim, irmão, uma palavra, eu falei, Senhor, vai mudar o rio de lugar. Irmãos, resumindo, passou os dias, meses, e um determinado dia eu vinha do meu trabalho, na mediação lá onde era o rio, tinha um barranco muito grande atrás do rio, irmão, e eu comecei a ver escavadeira, trator de esteira, um movimento muito grande naquela mediação, irmão, e acelerei um pouquinho a minha bicicleta, cheguei diante daquele terreno, e perguntei para aqueles moços assim, o que vocês vão fazer aí? Nós vamos mudar o rio de lugar. Glória, o nome santo do Senhor. Não dá de crer que quando o Senhor quer fazer uma obra e mudar alguma coisa, Ele muda. E se o Senhor tiver de mudar alguma coisa na trajetória da vida de alguém que nessa noite o Senhor vai mudar. Que para Ele não tem nada impossível. E mudou o rio de lugar. Nós ficamos ali, vimos terrenos, já pleninho. Como a Irmandade sabe, não tínhamos Irmandade, como até hoje a Irmandade pouquinha, carente. E nós já podemos preparar condição de nós comprar aquele terreno. Na época, éramos a 6 mil reais. Mas como a Irmandade sabe, né? Não tinha Irmandade, irmãos. O Senhor tomou o coração de uma servinha de Deus, que tinha uma causa. Ela sentiu, irmão, de fazer uma parte. Se soubesse essa causa, ela ia ajudar com X para nós comprar aquele terreno. Irmãos, resumindo, o Senhor preparou quase a metade daquela parte de nós comprar. Nós vamos fazer um negócio com o nosso patrão, que é a dona daquele terreno. Irmãos, mas não teve negócio de dividir, irmãos. O Senhor já falou para nós aquele terreno ia ser pago à vista. Irmãos, chegando a fazer um negócio com o meu patrão, irmãos, voltando um pouquinho atrás, irmãos, né? Estou passando um pouquinho, estou preocupado com o horário, quando não dá essa já está indo, né? Quando o Senhor mostrou esse terreno, irmãos, um dia orando de manhã, não havia condição, o Senhor mostrou para o nosso Luciano, saudoso irmão Joel, e ele foi até a nossa cidade e perguntou, irmão Pedro, eu estava tomando café pela manhã hoje, e o Senhor mandou para mim, para Silveira Carvalho, para ver o terreno dessa casa de oração. E aqui tem terreno? Eu falei, tem, meu Joel. Você me leva lá? Eu levo. Aí levei para esse terreno, irmãos. E quando eu cheguei no terreno, o saudoso irmão Joel ficou bem em cima onde é o rio. E quando ele ficou onde passava o rio, já estava ferrado, o Senhor visitou a alma dele. E ele falou assim, irmão Pedro, esse terreno é nosso, em nome de Jesus Cristo. E eu cheguei com o amém, eles levaram em reunião e foi confirmada a compra do terreno. E como prosseguir, foi confirmado, mas não tínhamos condição de comprar financeiramente. E chegamos até o nosso patrão por essa parte, para negociar, e ele não financiava. E o Senhor tinha falado para nós, esse terreno vai ser pago à vista. E quando nós estávamos negociando,
coração de Deus por nós e falou assim para os irmãos da administração: pode fechar o negócio com ele, que o Senhor já preparou o restante. Bom, graças a Deus, pagamos aquele terreno, irmãos, vamos ver a documentação, demorou um bom período, porque os irmãos sabem que quando tem fazenda assim, tem que fazer inventário, tinha alguns herdeiros, mas eu dou graças a Deus, o terreno já está todo legalizado, o Senhor preparou, já com o alvará, já está o projeto, irmãos, agora nós estamos aguardando, irmãos, a mão de obra e o fruto do amor, irmãos, para nós iniciar aquela construção. O Senhor já tem feito algum movimento e já é motivo de nós dar glória ao Senhor essa noite, né? Dou graças a Deus que está lá o terreno, e o irmão Senhor preparou, já botar grade, muro, agora nós precisamos erguer as paredes, irmão. E quando o Senhor mostrou para mim, primeiro o Senhor mostrou os muros prontos, depois o Senhor mostrou a igreja já entijolada, mostrou ela pronta, e futuramente, se Deus achar graça, o Senhor vai preparar até batismo para nós dar glória ao Senhor naquele lugar. Então o Senhor já tem cumprido a sua palavra, nós cremos que o Senhor vai cumprir. E o Senhor preparou já estar junto com essa unidade, anunciar essa necessidade. Quando vós orar, ora Deus por nós ali. O nosso desejo é uma pequena casa de oração para nós agregar e servir a Deus naquele lugar. Temos grande prazer de receber toda essa irmandade junto com o ministério para nos ajudar a servir a Deus naquele lugar também. Sou grato a Deus, o Senhor trouxe mais uma obra que o Senhor fez. Do lado dessa terreno, o Senhor preparou uma casa para mim também. É outra obra que o Senhor fez, mas é muito longa. Deus vai preparar outra oportunidade de voltar. Mas em 2011, o Senhor permitiu aquela catástrofe que teve ali, né, na região serrana, no interior do Rio, e também lá na nossa cidade, irmãos, onde eu resido, uma comunidade sabe, o Rio é no fundo, e no 26, mais ou menos, de 2011, irmãos, no fim de semana, lá na minha casa, os cultos eram na varandinha, irmãos, senti bastante irmãos visitando aqui de Brotas, de Cabiúva, foram visitar nós, irmãos, no fim de semana muito alegre, naquela época o Senhor ainda dava graça para ser cooperador de jovem, e nós atendíamos reunião de jovem a 9 quilômetros da nossa cidade. Nós fomos para a reunião de jovem no domingo, e o Senhor mandou a sua palavra no domingo, na boca de um auxiliar de jovem, falava assim, em 23 de Salmo, o Senhor falava assim: alguém vai passar pelo vale da sombra da morte, mas não temas, porque o Senhor vai ser contigo. Irmãos, saímos da reunião de jovem, voltamos para casa, passamos o domingo, ali na segunda-feira, o servo de Deus retornado para São Paulo, e ficou mais a minha esposa, o meu filho abaixo mais velho, e as duas filhas mais novas, porque as minhas três mais velhas estavam de férias, estavam para casa dos avós, o mais velho estava para casa dos irmãos do Rio. Irmãos, e por volta mais ou menos de meia-noite, eu ouvi alguém gritar na frente da minha casa assim: seu Pedro, vai entrar água na sua vasilha. Eu tinha um brasileiro que ficava no terreno da casa de oração, e eu falei: deve ser alguma coisa, zombaria, mas ele apertou aquela voz, e quando eu cheguei na frente, eu olhei na janela, na frente da minha casa, já era uma enchente, já tinha tomado toda a rua, já tinha tomado todo o terreno, estava tudo alagado, uma força d'água muito grande. Eu acordei a minha esposa, falei para ela: filha, vamos lá para o fundo, porque a minha casa para dentro era mais alta, mas lá não tinha uma varanda, depois onde nós congregava, e foi feito um aterro, e nós não fechamos aqui, então ficou aberto, então era um aterro. E aí nós fizemos assim, botando o piso grosso, e tinha bastante coisa que o Senhor preparou ali, as preparações, tinha os objetos também que a gente usava. Irmãos, eu acordei minha esposa, chamei meu filho, e fomos para lá para tirar aquelas coisas, e olhava assim uma porta, e dava para fora para ver o rio, e via a força da água, carregando árvore, carregando muita coisa. E eu falei para minha esposa assim: acorda Esther, acorda Raquel, e pede para orar, para que a água não suba muito rápido, para dar tempo de nós tirar essas preparações que Deus preparou para deixar na varanda. Conseguimos tirar algumas coisas que Deus já preparou, e o meu filho me ajudando ali. De repente, irmãos, quando meu filho voltou para tirar uma outra parte, eu só escutei quando ele gritou assim: Pai, me socorre. Quando eu voltei para socorrer, irmão, aquele piso tinha afundado, irmãos, aquela enchente tinha pegado por debaixo do aterro, a marca da Maria. Vocês creem, irmãos, em milagre que Deus faz, irmãos? E de repente, quando eu voltei, eu dei a mão para o meu filho, eu afundei junto com ele, irmão. Quando eu afundei junto com ele, no meio daquelas águas, na água muito forte, aquela lama, aquelas placas, a minha esposa veio. Quando ela veio, empurrei meu filho para matar a mão dele,
ela afundou junto com nós. E ficou nós três ali naquelas águas, lutando com as águas, aquelas carnes de cimento. E de repente a minha esposa gristou as minhas duas filhas, Esther e Raquel: vocês não vêm não, vai chamar socorro para nós. As duas entrou no corredor da minha casa e começou a estar no desespero: socorre papai, socorre a mamãe, socorre meu irmão, eles vão morrer afogados. E nós naquelas águas lutando com aquelas placas. Eu escolhi uma coluna do lado da minha rede, esposa de mim, eu fico do meu lado, e nós clamando o Senhor. Eu só escutava o grito das meninas. De repente, a Esther com 5 anos, pensou na mente dela assim: meu pai vai embora, minha mãe vai embora, eu também vou. E veio correndo e pulou nas águas. E quando ela pulou nas águas, eu só também, Senhor Jesus, minha filha, vocês creem que Deus colocou a minha filha na minha mão? Abracei ela, aquele povo vizinho que tinha escutado os gritos, começou a entrar pelo corredor. E de repente Deus tomou um dos vizinhos, pegou a mangueira, e deu na mão do meu filho, tirou ele pela mangueira. E pegou uma enxada, deu na mão da minha esposa, tirou ela pela enxada. E eu com a minha filha no colo, escorando, segurando assim na pilastra, irmão. De repente o moço gritava: ô seu Pedro, me dá a menina, entreguei minha filha. E de repente um outro vizinho, desespero, veio com um cabo de vassoura. Ele falou: senhor Pedro, pega aqui. Eu fiquei meio receoso de deixar a coluna, porque a água era muito forte, mas eu deixei a coluna e peguei um cabo de vassoura e saí dali de dentro, irmãos. Olha o nome do Senhor. Quando eu saí, irmão, aquele lugar virou uma caverna, virou um rio, irmãos. Eu dou graças, Senhor, que na hora eu lembrei: o Senhor cumpriu a tua palavra. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria. E o Senhor manda falar para essa igreja: ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque o Senhor cuida de nós. Oh, graças a Deus. Hoje o José é casado, eu estou casada, já me tem me dado uma netinha, e eu estou aqui junto com essa irmandade, dando glória a Deus. Sou grato a Deus por muitas obras, mas estas que o Senhor tem dado de contar para todos nós. Trago e desejo levar as nossas salvação, aonde o Senhor tem a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém.